Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre foco, aonde a limpeza emocional pode ajudar nisso, tá? Então a gente percebe muitas das pessoas, eu conheço pessoas próximas que não conseguem ter essa organização mental. A pessoa tem uma falta de foco muito clara, assim, muito revelada. A gente percebe isso na pessoa, só pela tonalidade da voz, pela forma dela se comportar a gente já percebe a agitação interna que a pessoa tem. E aí ela não consegue ter o foco naquilo que ela precisa fazer. Ela não faz aquilo que precisa ser feito. Ela começa a se perder, ou então fica sempre à margem, ela fica sempre na urgência, ela faz o necessário ali, mas fica num desgaste emocional muito grande. Tá? Então, se ela não tem foco, ela não consegue fazer o necessário, ou então ela começa a fazer e não consegue terminar, ou então ela não consegue nem começar a fazer as coisas que precisam ser feitas para ela, não só que seja benefício dela ou das pessoas em volta, ela não consegue fazer essa escolha interna. Essa falta de foco, gente, o que eu posso ajudar a contribuir são os pensamentos agitados que nós temos dentro de nós. É agitação na mente. Então, nesse corre-corre, a nossa mente começa a ficar agitada, principalmente com a internet, as coisas têm que fazer. E quando acontece as urgências, sabe quando acontecem situações inesperadas? Então, nessas situações inesperadas sempre vão acontecer. Então, a pessoa não consegue dar conta disso e acaba se perdendo. Aí começa um projeto e não termina, ou então não consegue nem começar o projeto e fica naquela bagunça. Toda aquela. A pessoa não consegue perceber isso, tá? Mas existe uma bagunça, assim, uma desorganização em volta dela. Ela vai perceber muito na casa dela, na casa da pessoa. Entende? As coisas estão muito fora do lugar. Não que ela seja uma pessoa bagunceira, não, é que dentro dela existe uma desordem, uma bagunça. E são questões emocionais, entende? Daí contribui nessa falta de foco. E todas essas questões emocionais desordenadas que estão no inconsciente, são emoções negativas, experiências que a gente reprime, emoções que reprimimos e a gente guarda. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, e para que ficar resolvendo uma questão emocional? Vai guardando aquilo. E aquilo vai desordenando a mente, vai deixando a pessoa agoniada, ansiosa, ansiedade. Entende? A pessoa que não tem foco, ela é muito propensa a ser ansiosa, uma pessoa mais ansiosa. Entende? E, e aí, essas questões emocionais que reprimimos, elas ficam no inconsciente. Não é porque a situação passou e acabou tudo. Todo mundo tem essa doce ilusão de que o trauma passou, a situação passou negativa, a discussão passou com aquela pessoa e acabou, e não, vida que segue. E aí você olha para você no espelho e você só vê aquilo, e tá tudo bem, sorrindo, e tá tudo certo. Não, você é formado pelo seu consciente e o seu inconsciente. Então, você carrega junto com você todas as experiências da sua vida. Você não está vendo, é algo que você não consegue ver, é invisível aos seus olhos. Mas você carrega junto com você todas as suas experiências. E nessas experiências contém emoções. E nessas emoções, muitas delas são reprimidas, emoções de medo, de culpa, de inveja, de raiva, de orgulho, entende? E de vergonha. E aí você não todas essas emoções estão com você no seu campo, você não consegue ver, mas que atraem não só situações como os pensamentos negativos, tá? Eles estão vivos em você. A situação aos olhos, aos nossos olhos, da forma, ela passou, mas a emoção e a memória está viva. E aí nessa memória contém energia. E essa energia, ela é viva, ela é pulsante. Então, aonde você vai, você carrega a sua história junto, entende? E não é para se apavorar, aqui é só uma experiência. Não se identifique com essas experiências. Se você quer se livrar disso, é só você não se identificar com isso. Encare como as experiências que vivemos aqui como experiências que você veio.
entende? Uns chamam de jogo, de avatar, outro eu chamo de experiência de vida, uma escola da vida, entende? Mas não se identifique com essas experiências. É algo que você já pode ir treinando a sua mente, não se identificar com isso. Aí a sua mente já vai se desprendendo mais. Mas a limpeza emocional, ela ajuda muito nisso. Porque nessas experiências que nós carregamos com a gente não enxerga. Aonde a gente vai, a gente carrega as nossas experiências, as nossas emoções, sentimentos invisíveis. Não, o campo vibracional, entende? Tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que a gente viveu, está tudo junto no nosso campo. E essas experiências, se você for visitar uma cena dela, ela está contida uma emoção, um sentimento, entende? E esses sentimentos de culpa, de vergonha, de tristeza, solidão, carência, inveja, todas essas experiências são energias de emoções de baixa frequência e elas atraem uma infinidade de pensamentos. Atraem uma infinidade de pensamentos. Eu posso dizer isso com todo. Eu fico muito à vontade em entregar isso para vocês. Por quê? Porque experiências que eu vivi, muito intensas, eu tinha uma série de pensamentos negativos. E a hora que eu limpei essas experiências intensas, negativas, os pensamentos também se foram. Aquela insegurança, aquele medo que ao me deparar com uma situação, não vem mais os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos nos tiram do foco, entende? Cria um mal-estar interno, uma bagunça interna, entende? Dentro de você. Você fica meio que desorientado internamente. Você não sabe para que caminho seguir, você fica meio. E você tenta meditar, e você não sabe o que sentido. Sabe? Você procura a paz e não consegue encontrar essa paz dentro de você. Os pensamentos não permitem, não deixam paz. Então, o que é que cria isso? São experiências que você viveu e não quer olhar, entende? Ao medo de olhar para essas experiências que você viveu de dor, de trauma, de discussão com os pais, de discussão que você foi grosseiro, ou enfim, com alguém, ou foram grosseiro com você, ou uma situação caótica, um trauma, um abuso, um bullying que você viveu, entende? Essas experiências estão vivas, elas estão na sua memória, são energias vivas e pulsantes que atraem pensamentos negativos também e que atrapalham o foco. A hora que você visitar esse trauma, esse abuso que você viveu, ou esse bullying que você passou, ou esse assédio que você passou, uma experiência de assédio, a hora que você visitar essa cena, abrir essa cena para você, abrir a situação para você mesmo, você pode fazer sozinha, tá? Se você for corajoso. Eu peitei e fui sozinha em 4 anos, só que teve uma hora que eu tive que pagar um terapeuta, paguei umas 14 sessões, entreguei para ela e ela me ajudou muito. O terapeuta ajuda muito nessas horas, tá? E aí você pode abrir a cena ou entregar para o terapeuta, e aí você fala tudo que você está vendo naquela cena. E aí a limpeza emocional, EFT, precisa que você verbalize frases negativas, palavras e frases negativas que você está sentindo no seu corpo, ao olhar para essa cena. O que você está sentindo com o bullying que você passou? Ah, uma tristeza, eu não precisava passar por isso. Toda aquela emoção frustrante que você sentiu. Você vai fazer a frase de preparação 3 vezes, vai limpar isso, vai olhar para a cena e vai descrever o que está contendo na cena, tocando nesses pontos. Só tocar nesses pontos. Parece surreal, parece uma mentira, parece lorota, parece historinha para boi dormir, mas não. Historinha para boi dormir são as nossas experiências, mas pula essa parte. A hora que você olhar para essa experiência, para isso que você está vendo na mente, e tocando nos pontos e falando tudo de negativo que você está sentindo ao olhar para essa cena, entende? A hora que você olhar na cena da sua mente e tocar nos pontos e falar, na terceira rodada você para e você já vai sentir uma diferença, tá? E aí a hora que você recomeça de novo, avalia, gradua essa emoção no corpo, já não está mais uma raiva tão grande assim, uma tristeza. Está um desconforto, entende? Para algumas pessoas, as emoções são menos intensas, é mais rápida a limpeza emocional.
Para outras pessoas são mais intensas. No meu caso, foram mais densas, mais intensas. Aí demanda um pouco mais nas rodadas, entende? Mas aí você vai limpando, na terceira, você faz a segunda vez, 3 vezes, para e olha para a cena novamente. Olhou para a cena, o que que você está sentindo? Ah, eu já estou ficando um pouquinho mais em paz. Então, aí você vai fazendo essa limpeza até você olhar para a cena e ficar em paz, não sentir nada, nada, entende? Você vai ter a sensação de que não passou por essa situação, entende? E aí os pensamentos negativos que estavam alinhados a essa experiência, que era de bullying, de tristeza, dor, um trauma, um assédio, a hora que você olhar para essa cena, você vai ficar em paz. E aí, se tiver uma outra pessoa contida nessa cena, vai vir dentro de você um perdão natural. Aí você vai ter que olhar para essa cena e descrever tudo que você está vendo nessa pessoa, tudo que você está sentindo a hora que você olha para essa pessoa. Se ele teve o olhar da pessoa, o cabelo, a voz, a tonalidade da voz, a pessoa falou uma frase, a pessoa disse uma palavra. Você vai limpar tudo, tudo que você estiver sentindo de negativo que você está vendo nessa cena. Você tem que abrir tudo. Se tem um perfume, se tem cheiro, se tem música, você vai olhar para essa cena e você vai zerar ela. Vai falar tudo que você está sentindo. Entende? Aí você só vai parar, que você vai saber a hora certa de parar, a hora que você ficar em paz. Entende? Aí no dia seguinte você pode fazer o teste, olhar e falar assim, nossa, eu não tenho mais nada. Entende? É quando você olha para a cena e não sente mais nada. E muitas das vezes a cena se apaga na sua mente, assim, com o tempo ela vai se apagando quando você limpa definitivamente. Tem situações que eu limpei que eu já nem lembro mais que eu vivi, entende? E aí você vai ficando em paz. Os pensamentos que estavam alinhados, repito, a essa experiência, elas se dissolvem. E aí, conforme você vai limpando cena por cena, os pensamentos vão se dissolvendo, vão se indo embora, e aí você vai ficando mais alinhado com o todo, com a fonte, com a divindade que habita em você. Nesse alinhamento, se você continuar limpando por alguns meses a mais, você for muito determinado, você vai ficar bem próximo mesmo a essa divindade, e aí você vai ser orientado às coisas que você vai fazer, entende? É como se você fosse orientado. Um impulso, uma vontade em fazer a coisa, entende? Vai vir um impulso. Tudo será muito sutil e virá de dentro de você. Uma vontade de fazer algo, entende? E aí, nessa vontade, é o todo. E essa vontade, vale lembrar, que eu estou vendo uma lembrança agora, essa vontade, ela é muito sutil e ela é muito benéfica, boa, pacífica. Ela tem muita paz nessa. É uma vontade muito sutil e tem muita paz. E é um benefício não só para você, como para outras pessoas. Sempre são impulsos positivos. O todo, ele sempre vai inspirar você a fazer coisas positivas, tá? Sempre em benefício não só seu, como das outras pessoas, tá? Então, é a hora que você se aprofunda na limpeza emocional, tá? Mas para outras pessoas, elas só querem resolver casos superficiais e ficam querendo resolver questões financeiras, relacionamentos, saúde, não há nenhum mal nisso. Mas, se você se aprofundar, tenha clareza aqui, entendimento aqui. Se você se aprofundar cada vez mais nessa limpeza, mais você vai se alinhando com o todo, com a fonte, e mais foco você vai ter, entende? Tudo que você for começar, você vai conseguir terminar, porque a sua mente vai estar limpa, a sua mente vai estar em paz, você vai estar em paz. Não, você não vai ter mais aqueles pensamentos desordenados que te deixam confusos, desorientados. Você vai ter aquela paz infinita dentro de você, sabe? Seus pensamentos ficam pacíficos, ficam em paz, assim. E aí você consegue começar e terminar as coisas, entende? Então você tem que ter clareza que os nossos pensamentos, a falta de foco, vem por causa dos nossos pensamentos, que vem por causa das experiências que vivemos. Tem muito a ver também com pessoas que a gente convive do lado, são pessoas um pouco mais agitadas, têm um pouco de intensidade de problemas, não sabem lidar com questões.
entende? Aí você pode limpar tudo isso em você. Tudo que você está vendo fora, todo o desconforto que você está vendo em sua volta, você pode limpar isso em você, tá? Se tem pessoas que te incomodam, que te deixam agitado, nervoso, ansioso, irritado, você pode limpar isso em você. Limpa isso. Aí você vai ficar em paz com essa pessoa, entende? Limpa toda a percepção que você está vendo fora, você pode limpar em você. Aí você vai ficando mais em paz, você vai conseguir conviver bem com as pessoas em sua volta. Tudo que você sente, você pode limpar em você. Tudo, tudo. E não tenha medo dos seus sentimentos. Estamos aqui para aprender, para expandir. Então, não tenha medo de verbalizar isso para você mesmo, entende? Faça a frase de preparação e vai falando: olha, eu fico irritado com essa pessoa, ela faz isso ou ele faz aquilo. É uma irritação muito grande dentro de mim. Nossa, eu não estou suportando mais, é uma raiva muito grande, entende? Aí você vai externizando isso. Todas essas emoções que você guarda, diferente à pessoa que você convive, atraem também pensamentos negativos de julgamento, de crítica, desconforto, raiva. E essas emoções negativas vão para o seu corpo, entende? Aí cria as doenças, tá? Então, todo o desconforto que você tiver com as pessoas em sua volta também atrapalha no seu foco muito. E aí você pode fazer essa limpeza. Mesmo que essa pessoa esteja perto de mim, está me criando um mal-estar muito grande, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Aí você vai abrindo para você o que desconforto você sente quando essa pessoa chega perto. O que ela fala, o que ela faz, o que ela não faz, tudo que você está vendo e sentindo, principalmente sentindo, você pode limpar isso em você, entende? E aí é nessa limpeza que vai surgindo, você vai sentindo a paz reinando dentro de você. E nessa paz você consegue ter mais foco em tudo aquilo que você vai fazer, entende? Você consegue planejar o seu dia, você consegue organizar bem o seu dia, e você vai conseguir começar e terminar. A sua mente vai estar mais lúcida, mais presente, mais clara, tá? E aí você vai ver que a limpeza, ela não só é isso, ela, como eu disse há pouco tempo, uns minutos atrás, ela é muito mais profunda, tá? Só para estender um pouco esse vídeo, ela vai muito mais profunda. Então, se você limpar até a raiz, até a gestação, se teve alguma situação de dor, de mágoa, todas as experiências que você viveu, negativas, que você guardou, você pode limpar. Quanto mais você limpar, mais você se alinha e mais paz você vai sentir. E você vai chegar no ponto do silêncio absoluto, sabe? É o silêncio ensurdecedor. É um silêncio absoluto. Dentro da sua mente, ela fica quieta, ela fica calma, tá? Então, de tanto que você limpou as questões que estavam dentro de você, tá? Aí você fica em paz. E aí você consegue começar e terminar tudo o que você tem que fazer. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com as pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!